Meu nome é Luísa, faço parte do grupo que vai falar sobre a América Latina na Guerra Fria, e já introduzindo o assunto e falando num contexto onde a ilha se aproxima da União Soviética e ela se declara socialista, que foi quando os Estados Unidos começou a ter meio por um processo de cubanização. Nos anos 60, 70 e 80, que foram o final da Guerra Fria, eles foram marcados por um período de intervenções políticas dos Estados Unidos, dos países da América Latina, a todos aqueles países que pudessem flertar ao modelo de cubano, que era o modelo que ele se caracterizava. O Chile fez parte do militarismo, das ditaduras militares, e em 1970 a 1973 ele teve um governo por alerte, que ele não deixava de dizer no discurso dele que ele era um socialista, que ele queria um governo socialista. Então ele promoveu a transição democrática para o socialismo, também teve no projeto o nacionalismo, que era o nacionalismo de exploração de minérios, a maior riqueza do Chile, mas ele teve um contratempo. O governo tem oposição com os setores conservadores, que é a elite, o exército, e também desagradava os Estados Unidos, por os Estados Unidos terem a aliança para o progresso, o que não fazia jus ao governo dele, Então, os setores conservadores, eles articularam pressionar a renúncia de Alert. Então, em 1973, no dia 11 de abril, na Casa dos Governantes, ocorreu essa pressão com Alert, Mas ele disse que sairia da casa se saísse morto. E foi o que aconteceu. Ele saiu morto e, consequentemente, renunciou ao cargo. Em 1973, alguém teria que assumir esse novo governo. Foi quando teve um golpe pelo ministro de guerra que foi nomeado no governo antigo. O próprio general estabeleceu um golpe e se nomeou ao novo governador. Ele foi um governo que, caracterizado por ser o mais cruel e sangrento, notabilizou o fim dos direitos civis e a violação contra os direitos humanos. No Estádio Nacional de Santiago foi o palco das execuções deles, das torturas que ele cometeu, das atrocidades dentro dele do governo. Ele foi um exemplo de neoliberalismo, que ele chamava de milagre econômico chileno. Ele abriu portas para o Chile, para um capital estrangeiro. A principal fonte dele era a exploração dos minérios, pelo Chile ser a maior riqueza, os minérios no Chile. A entrada de maciça de multinacionais, a flexibilização de leis trabalhistas, isso ocorreu um boom econômico em curto prazo, mas teve consequências pós isso, Teve a falência de indústrias, o desemprego, e o Chile demorou muito a se recompor com isso. Ele ficou anos vivendo por essa consequência. A Argentina foi a que mais sofreu com a ditadura militar, teve as mais sérias intervenções, foi a mais duradoura também, durou 7 anos, de 76 a 83. Teve a Guerra Suja, o anticomunismo, associada à abertura econômica, também foi um palco de investimentos. Teve um ponto decisivo na Argentina, em questão de ter um ponto controverso deles na ditadura militar, a questão dos desaparecidos, que a margem de erro era enorme. Eles falaram de 1.500 pessoas mortas ou presas, e 30 mil foi o que totalizavam, Que ninguém sabia se eles eram mortos, se eles foram mortos, se eles ainda estavam vivos. Todo governo autoritário precisa criar condições de legitimidade, sendo desenvolvimento econômico, mas principalmente a questão da propaganda, divulgar uma imagem positiva ou tentar criar uma imagem positiva. Eles foram divididos em 2 elementos, na Copa de 1978 e a Guerra de Maldivas. Na Copa, a organização foi na Argentina, mas acabou, mesmo sendo grande auxiliador na imagem positiva, acabou sendo a parte controversa, porque o fato foi que os jornalistas não cobriram só a Copa, eles vivenciaram manifestações, eles fizeram entrevista com as pessoas, e isso acabou escancarando as situações reais da Argentina e que a Argentina abafava contra as pessoas, ou não tentava divulgar isso. A Guerra de Malvinas ocorre em 1982, onde o governo mostra as fraquezas deles, ele tenta recuperar o governo, recuperando as ilhas perto de Patagônia que eles tinham, Então eles decidem reivindicar a posse e decidem empreender uma guerra
contra a Inglaterra para recuperar o domínio do território. Foi um fracasso, foi um grande problema, porque eles tiveram uma derrota e isso agravou as crises do regime. Então, logo após isso, com essa derrota, começaram um processo de redemocratização em 1983. Eu vou falar sobre a Revolução Cubana e sobre a crise dos mísseis, mas primeiro eu vou falar sobre a independência de Cuba. No princípio, Cuba era colônia da Espanha, mas como os Estados Unidos achou que a Espanha tinha afundado um de seus navios, eles declararam uma guerra hispano-americana, onde a Espanha perdeu para os Estados Unidos e acabou perdendo as ilhas também no Havaí. Então, os Estados Unidos declarou a independência de Cuba, mas eles aprovaram a Emenda Platt, que dava o direito dos Estados Unidos intervir em Cuba militarmente todas as vezes que eles achassem necessário. Os Estados Unidos também impediu que Cuba tivesse relações comerciais com outros países e pegou e reservou parte de Cuba para o agronegócio dos Estados Unidos, o que levou o país à miséria, impedindo o desenvolvimento dele. E começou as revoluções cubanas, porque o povo precisava de um governante que compactuasse com as ideias cubanas e não com as ideias dos Estados Unidos. Então, Fulgêncio Batista, que na época era presidente, ele decretou a nova ordem, que era a ditadura. Mas como alguns revolucionários não concordavam com isso, eles tiveram o plano de assaltar um batalhão para pegar armas com o objetivo de fortalecer o movimento deles. Mas esse plano foi um grande fracasso, várias pessoas morreram, algumas foram presas e outras torturadas. Fidel Castro, que era um dos líderes revolucionários e ele também era advogado, ele fez a sua própria defesa e o seu discurso ficou conhecido como o movimento do dia 26 de julho. Fidel Castro e seu amigo Ernesto foram soltos, eles tiveram o plano de tomar Sierra Maestra, que era uma parte de Cuba. Então, os dois começaram um movimento guerrilheiro que consistia em derrubar o Fulgêncio Batista e acabar com a ditadura. Então eles vão para Sierra Maestra como combinado e eles iniciam o movimento dos guerrilheiros, com o objetivo de enfraquecer o governo. Para chamar a atenção do público, eles sequestravam até alguns famosos ou personalidades. Em 1º de janeiro de 1959 foi tomada Havana e então Fulgêncio Batista saiu do poder. Foi aí que começaram as reformas no governo que tinham como objetivo priorizar os interesses cubanos. Em 1961, Fidel Castro se torna ministro e ele começa a promover reformas. Nesse mesmo ano, os Estados Unidos expulsou Cuba de uma conferência que eles tinham feito e Cuba começou a se aproximar da União Soviética. Então, Fidel Castro declarou que Cuba era um país comunista. Os Estados Unidos ficou bem decepcionado com isso e resolveu contra-atacar, contratando pessoas cubanas que eram contra os revolucionários de Cuba, armando eles para que eles derrubassem Fidel Castro. Mas isso não deu certo e acabou sendo uma das primeiras derrotas dos Estados Unidos. União Soviética e Cuba parceiros, Fidel Castro e Nikita, que eram os presidentes da época, resolveram estabelecer alguns acordos. O primeiro deles foi Nikita quem pediu para instalar os mísseis nucleares em Cuba. Os mísseis tinham como objetivo derrubar o capitalismo dos Estados Unidos. Mas quando os Estados Unidos descobriu isso, eles fizeram um bloqueio em Cuba durante alguns dias. Então tiveram os 13 dias de tensão, que foram denominados assim porque qualquer movimento dos Estados Unidos ou da União Soviética podia acontecer uma guerra nuclear. Graças a Vassili, que era um dos 3 comandantes que estavam dentro de um submarino da União Soviética, o torpedo não foi disparado, evitando uma guerra nuclear e poupando milhões de vidas. A União Soviética deixou claro que os mísseis só tinham sido instalados em Cuba porque os Estados Unidos tinham uma base da OTAN na Turquia. Então, os Estados Unidos e a União Soviética entraram em acordo. Os mísseis seriam retirados de Cuba desde que os Estados Unidos não se intrometesse mais no governo cubano e também retirasse a sua base na Turquia. Eu vou falar sobre a Colômbia e como a Guerra Civil Colombiana tem ligação com a Guerra Fria. Basicamente, ali é o mesmo ideal, socialista versus capitalista. E teve início na Colômbia em 1964, quando Manuel Marulanda se juntou com alguns outros ex-combatentes de ideal esquerdista para formar a FARC, que é Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que tinham essa ideia de propagar um Estado marxista. Nisso, os Estados Unidos entrou em contato com alguns líderes da Colômbia. Os Estados Unidos já estavam em conflito ali com a União Soviética, né? Estados Unidos capitalista, União Soviética socialista, entrou em contato com alguns líderes da Colômbia, pedindo que eles tomassem providência a respeito da FARC.
Nisso, outros grupos rebeldes resolveram se rebelar, que no caso foi a ELN, que é Exército de Libertação Nacional, se juntou com a FARC, né, o mesmo ideal ali, esquerdista, se juntaram. Nisso, criaram uma lei que gerou um exército de ideal de esquerda contra a FARC e a ELN. Só que esse exército, ele saiu de controle nacional e acabou virando um grupo terrorista. Então, a gente tinha um grupo terrorista, um exército, na verdade, terrorista de direita contra ex-combatentes de esquerda, ou seja, a violência que gerou dentro da Colômbia foi enorme, teve mais de 30 mil mortos na década de 60. Como se não bastasse já esse grande número de mortos, a FARC e a ELN, para se sustentarem durante a guerra, entraram para o tráfico de drogas e para o sequestro de civis. Então, virou um grande caos dentro da Colômbia, né? Tráfico de drogas, sequestro de civis, morte, guerra. O que teve e tem, na verdade, ainda grande consequência até hoje. Tanto que, em 2000, os Estados Unidos deu 1,3 bilhões de reais para a Colômbia, para eles tentarem acabar com esse tráfico de drogas, o que não foi eficaz, porque não aconteceu, a Colômbia continua do mesmo jeito, basicamente. Ou seja, devido a um conflito entre ideais em 1964, a Colômbia até hoje sofre com o tráfico de drogas. Eu vou falar sobre a influência da Guerra Fria no Peru e na Nicarágua. Bom, no Peru eles mantinham uma relação estreita com os Estados Unidos, só que em 73 houve um golpe de Estado no Chile, que causou tensões ali entre o governo peruano, que teve medo que o golpe ocorresse. Então eles compraram armas dos soviéticos, só que isso causou uma tensão com os Estados Unidos, que não queria que eles comprassem armas dos soviéticos. Então eles fizeram uma série de exigências para o Peru que eles tiveram que atender, porque senão ia ficar brigados com os Estados Unidos. Então isso trouxe a insatisfação do povo. Os Estados Unidos sempre controlaram a Nicarágua, tanto que em 1850 os Estados Unidos reconheceram uma ditadura iniciada por um americano no Nicarágua, o que gerou um forte sentimento anti-americano na população de lá. E com a Revolução Cubana mais tarde, sob a influência dela, eles criaram a Frente Sandinista de Libertação Nacional, que conseguiu libertar a capital dia 19 de julho de 1979 e conseguiram assumir o governo. Só que os Estados Unidos financiaram diversos grupos que eram contra esse governo, causando conflito armado no país, dificultando assim o seu desenvolvimento. Oi, tudo bem? Meu nome é Rafael. Eu vou falar um pouco sobre a nossa querida Bolívia, que é detentora dessa linda bandeira no contexto da Guerra Fria. Bom, eu acredito que tenha sido dois acontecimentos que a gente pode destacar, que seria a Revolução de 1952 e o golpe militar de 1964. Na Revolução de 1952, o que aconteceu basicamente foi o ápice de várias contradições sociais no país. Por exemplo, em 1950, 30% da população vivia em zonas rurais, trabalhando em uma estrutura agrária latifundiária, em sua grande maioria indígenas, sem direito a quase nada, como terras, votos, e grande parcela deles eram analfabetos. Outra parcela da população que estava sendo explorada e sofrendo muito na mão das elites eram os operários, que na sua grande maioria também trabalhavam nas minas de estanho. Com isso surgiram três partidos que apoiavam a revolução e eram principalmente de esquerda, que eram os partidos operário, era o Partido Operário Revolucionário, POR, fundado em 1935, o Partido de Esquerda Revolucionária, PIR, de 1940, e o Movimento Nacionalista Revolucionário, MNR, que surgiu em 1942. Com esses três grupos, criou-se um poder político muito forte no país, e que antes da Revolução conseguiram mudar algumas coisas dentro daquela estrutura fragilizada socialmente. Até que em 1951, esses três mesmos partidos se uniram e elegeram Victor Paz. Porém, rumores de um golpe para manter as elites no poder começou a surgir. E com isso, o lado vencedor da eleição, o lado da esquerda, decidiu efetuar um golpe preventivo no país, onde a MNR organizou uma insurreição armada e depois de alguns dias de conflito, a revolução estabeleceu, mudando muitas coisas no país, principalmente no lado de esquerda, né? Estabelecendo vários direitos que não tinham antes disso acontecer.
Essas são algumas imagens tiradas no dia da Revolução, que mostram a felicidade do povo que estava sofrendo há muito tempo pelas elites. Com isso, a Revolução ficou no poder até em 1964, e devido ao apoio financeiro estadunidense e à constante pressão vinda de Washington para que o país se afastasse dos ideais de Cuba, e com aquela famosa ameaça comunista que também teve no golpe militar de 1964 aqui no país, que era apenas mais uma parte da Guerra Fria e os conflitos de ideais entre esquerda e direita, Victor Paz, que estava indo para o seu terceiro mandato, sofreu um golpe militar. A ditadura na Bolívia ela foi muito diferente das outras que estavam acontecendo na América Latina, pois não se constituiu uma única ditadura militar, com um programa contínuo e coeso. Contudo, se destacaram 3 ditaduras nos moldes civis militares do caráter contra-revolucionário. As dos generais René Barrientos, de 1964 a 1969, Hugo Banzer, de 1971 a 1978, e a ditadura narco-militar de Luiz Garcia Meza, de 1980 a 1981. Nesses governos teve um grande foco na repressão dos ideais considerados de esquerda. Muitos exilados, muitos mortos, havendo um grande retrocesso na parte social do país, comprovado pelos índices da época. Ao final do regime militar, em 1982, a destruição social do país e econômica era completa. Chegou em seu ápice, o que gerou crises famélicas e inflacionárias, que seguiram a Bolívia até nos dias atuais. Bom, aqui estão algumas imagens para mostrar para vocês a insatisfação dos bolivianos na época da ditadura militar, devido às constantes repressões, muitos que eram exilados, muitos eram mortos, e devido também ao retrocesso social que teve naquela época. Agora eu vou falar sobre o que rolava no Uruguai e no Paraguai no contexto de Guerra Fria. No Uruguai acontecia uma ditadura que durou de 1973 a 1985. O grande diferencial dessa ditadura para o resto das ditaduras que aconteceram ao redor é que essa contava com a participação de um presidente eleito democraticamente. O contexto de ditadura começa na década de 60. Após uma grande crise, surge então o Movimento de Libertação Nacional Tupamaro, que buscava documentos que comprovassem a corrupção governamental. Ele também enfrentava um grupo chamado Esquadrão da Morte, que era o grupo de extrema-direita que perseguia a esquerda do país. Para evitar a proliferação dos Tupamaros, o presidente Jorge Pacheco começou a mudar toda a Constituição. Eleito o presidente Juan Bordaberry, que cria um estado de guerra interna, dando mais poder ao exército. Logo mais ele faz um acordo com os militares, reprimindo cada vez mais os opositores. O exército, junto do presidente, decreta a dissolução das câmeras. E, paralelo a isso, eles tinham um apoio dos Estados Unidos para dissipar qualquer tipo de ideia comunista que viesse surgir no país. Após a dissipação das câmeras, ocorre uma greve geral de trabalhadores. Porém, eles foram reprimidos com violência e, a partir daí, começa o fim de todos os direitos individuais e as coisas ficam bem feias. Deveriam ocorrer novas eleições, mas Bordaberry propõe um acordo com os militares, que seria a reforma constitucional, proibindo a circulação de ideias marxistas e a eliminação da democracia representativa. Mas não dá certo e os militares resolvem destituí-lo. Agora, falando do Uruguai, em contexto de Guerra Fria, também aconteceu uma ditadura que durou de 1954 a 1989, governada por Alfredo Stórsines. Alfredo foi eleito sem adversários opositores. Politicamente, ele governou com o apoio das Forças Armadas, que ajudava a perseguir e reprimir os opositores do partido, e o Partido Colorado, que liderava o partido. Por ser anticomunista, ele restringiu as ações do PCP, que era o Partido Comunista Paraguaio. Em relações internacionais, ele rompeu com Cuba e fez alianças com os Estados Unidos, e também deu asilo a políticos
e ex-oficiais nazistas, como o caso do médico Joseph Mengele. No país, durante esse período, foi priorizado a abertura econômica com outros países capitalistas, que fez com que o PIB do Paraguai disparasse. Também foram feitos acordos com o Brasil, e nesse momento foi considerado um disparo bem grande na economia paraguaia. Agora, sobre a economia do país, nesse período foram feitas diversas aberturas econômicas com outros países capitalistas, o que fez com que o PIB tivesse um crescimento bem grande. Também foram feitos acordos com o Brasil, o que foi considerado um disparo bem grande para a economia do Paraguai.